Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar do plano de crescimento da China para 2023. Vamos dar um giro pelos principais bancos do mundo. Existe uma enorme preocupação com o monstro da inflação e o abalo das grandes economias do mundo. Eu e o Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, vamos dar um giro pelo mercado de frutas e hortaliças nessa reta final de 2023. Você vai ver que o molho de tomate tem apresentado crescimento de produção no mundo. E eu vou conversar também com a doutora Adriana Ferreira. Ela é consultora sistêmica, mentora e coach. E ela é mestra em desenvolvimento de líderes e nós vamos falar do método SER. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o plano de crescimento da China. O presidente Xi Jinping, ele estabeleceu um plano para a China crescer mais de 5% agora no próximo ano. E o agronegócio não está entre as prioridades. Ri Lifeng, que é o responsável pelo planejamento econômico, elegeu 3 setores da economia que terão incentivos na retomada do crescimento do gigante asiático. São eles: educação, imobiliário e tecnologia. A primeira medida já foi tomada, a redução radical da política de tolerância zero contra a Covid-19. Agora, o chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma pretende impulsionar principalmente o setor de construção para restabelecer a confiança entre os empresários. Nos últimos meses, a China acusou uma forte contração econômica, com queda de 8,7% das exportações do país no mês de novembro. É o pior resultado em 2 anos. Além de redução da produção industrial e do consumo, houve queda de 5,9% nas vendas do varejo, bem como o aumento do desemprego em 5,7% também no mês passado. Com tudo isso, o PIB chinês deve fechar 2022 com um avanço de 3%, o que representa 2 pontos percentuais em relação à previsão inicial, que era de um crescimento de 5%. E agora vamos dar um giro pelos principais bancos do mundo. Existe uma enorme preocupação com o monstro da inflação e o abalo das grandes economias do mundo. Os principais índices de ações do mercado europeu fecharam o pregão agora da semana passada em queda, com investidores cautelosos após uma série de bancos centrais elevar as suas taxas de juros e sinalizar a necessidade de mais aperto monetário para conter a inflação. O Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central norte-americano, o Banco Central Europeu, o BCE, o Banco da Inglaterra, o BOE, e o Banco Nacional Suíço, SNB, optaram por aumentar as suas taxas básicas de juros, todos em 0,5%. E em sua decisão, o BCE ele informou que as projeções de inflação que usa foram revisadas para cima e não indicam um retorno à meta de 2% até 2025. Mas também que esperava que uma recessão na zona do euro ela fosse relativamente curta e superficial. Os rendimentos dos títulos da zona do euro subiram depois que o BCE sinalizou claramente ao mercado que as taxas de juros vão subir ainda mais e que não há corte no horizonte. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana Ferreira, ela é consultora sistêmica, ela é mentora, ela é coach, ela é mestre em desenvolvimento de líderes e nós vamos falar de um tema muito interessante. É um tema assim que
que mexe com basicamente todo mundo. Nós vamos falar do método SER. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Está tudo bem? Está tudo ótimo, Então, bom dia, obrigada, Toninho. Doutora Adriana, no programa passado, quando a senhora veio aqui, nós falamos da parte espiritual empresarial, né? Sim. E que, por sinal, foi um tema que, depois encontrando com uma série de pessoas, eles comentaram que, puxa vida, a gente nunca imaginou que pudesse ter um tema voltado para empresas do lado espiritual. Claro que tem. Sim, né? sim. E agora nós vamos falar do método SER. Tem gente que gosta de ter, tem gente que gosta de ser. É isso mesmo? É isso mesmo. Como que esse método nasceu, Toninho? Foi uma demanda, inclusive, de um cliente. Ele me pediu algo assim, ele me disse, Adriana, quero algo simples. E aí eu pensei, simples, essencial e regenerativo. O método SER é um programa de desenvolvimento de líderes que busca ampliar a consciência e tem o foco principal, o desenvolvimento de inteligência espiritual. Poxa, mas está tão fora, né? Quantas pessoas podem imaginar isso, né, Toninho? Isso não diz respeito às empresas, muito pelo contrário. Hoje o que a gente percebe é que as pessoas elas estão precisando de um suporte que é muito maior do que competência, habilidade e atitude. É essa conexão profunda com elas e que as faz serem autênticas. Então, olha só. O que inteligência espiritual tem a ver com comunicação? Então, o primeiro módulo é comunicação consciente. O que acontece, Toninho, quando eu estou me comunicando a partir de um ponto que é ética, conexão, eu me comunico melhor. Eu não me comunico através do ego. Então, é todo um trabalho. O método SER é um trabalho de desenvolvimento de pessoas, de líderes, para que eles possam ser mais congruentes, falar, pensar e agir. Como dizia um senhor de idade, a gente tem que ser mais gente, né? Exatamente. Tem que ser bem melhor, como diz esqueci agora o nome desse poeta, quando a gente se junta com os bons, a gente fica melhor. É exatamente isso. Né? E é provocar nas pessoas, sabe, Toninho? Houve um esfriamento do ser humano e todo mundo fala isso. E o que o método SER vem? Qual a proposta? É para buscar essa conexão profunda. Sabe, nós precisamos de valorizar quem nós somos, de verdade, com todos esses defeitos, com todas as qualidades, ter a capacidade de ver o outro de verdade. E aí, ver o outro de verdade é saber que, às vezes, eu sou chata e, às vezes, eu sou exigente. Mas será que sou eu somente? Né? Se a gente olhar para líderes e liderados têm qualidades e têm pontos de melhoria. E a gente precisa trazer essa visão de humanidade. Porque isso é uma visão de humanidade. Através de comunicação consciente, de tecnologias de desenvolvimento de líderes, as últimas, as que são mais eficientes e, inclusive, provadas por metodologia. Então, nós precisamos ser gente. E gente é simples. Até você sempre falou isso para mim, Adriana, gente é simples. As pessoas querem pontos muito relevantes, elas querem ser felizes. Como elas vão ser felizes? Esse é o caminho que a gente precisa descobrir, é a jornada de cada um. Quanto seres humanos forem melhores, melhores serão dentro das empresas. E, consequentemente, nós vamos produzir mais e muito melhor. Exatamente. E por incrível que pareça, ainda tem gente hoje que quer matar o patrão, né? Ele se esquece que daquele salário que ele ganha, independente se é alto, baixo, muito ou pouco, a comida que ele come está saindo dali, né? Bem ou mal está saindo dali. Então, eu vejo, eu quando dava aula, eu sempre falava isso para os meus alunos, você é quem você quer ser. Depende de você, não depende do seu patrão. Entendeu? Então, valoriza aquilo que você tem hoje, valoriza o que você tem hoje, porque você não sabe o dia de amanhã.
E, Toninho, se a gente inverter, né? Algumas pessoas têm, alguns colaboradores ainda acreditam que o empregado explora. E isso pode acontecer? Pode sim, gente. Claro que pode. Mas eu tenho um professor que falava para mim, você é árvore, Adriana? Não. Então sai. Você não tem aquela raiz fixada. E a gente precisa entender que o que é ser árvore? É quando os meus valores estão de acordo com os valores daquela cultura, daquela empresa. Provavelmente, nós teremos colaboradores que exageram, que vão muito além daquilo que deveriam, né? Nas exigências do que foi combinado. Mas nós vamos ter o inverso também. E o ponto de intersecção é esse, sabe? Não é um é bom, o outro é ruim. Não, nós temos coisas boas, oportunidades de melhoria, tanto como colaborador quanto empregador. O que a gente precisa é achar esse meio termo, esse equilíbrio do dar e do receber com respeito, com alegria, com felicidade e principalmente com a intenção de fazer melhor. Isso fica parecendo utopia, mas isso tem nome, gente. E hoje, uma das maiores competências é empatia, resiliência, são essas questões que as pessoas tanto desejam e que às vezes elas não verbalizam, sabe, Toninho? Eu acho que hoje nós temos muita tecnologia. E essa tecnologia entrou na cabeça de muita gente, está difícil de tirar. E essa tecnologia está fazendo com que as pessoas fiquem frias, geladas, que não pensem 2 minutos para frente, né, Adriana? Isso é muito mal, isso é muito ruim, não só para quem está em volta, mas para a comunidade, para todo mundo que está ali e para ele também. Porque vai chegar um ponto, se continuar desse jeito, que nós vamos viver isolados. E aí a coisa não vai virar. Existe, assim, ontem eu estava lendo uma autora e ela fala da alma. A alma precisa de tempo. E ela fez uma pesquisa, olha só, falando de alma. Ela fez uma pesquisa que o esfriamento do ser humano, enquanto o ser humano faz a produtividade nas empresas cair. Mas claro. Então, quando eu deixo de ser quem eu sou, quando eu deixo essa alegria, porque, gente, nós temos uma alegria nata que é nossa, né? Eu falo que tem gente que tem chamas no mundo inteiro de muitas formas. Tem chamas pequenas, que são seres humanos que têm uma luz às vezes pequena. Tem chama que bota fogo em tudo, mas sempre tem uma chama, sempre tem um ser humano disposto a ser melhor. É verdade, concordo. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu acho que esse tipo de conversa é o que vale. Muito bom, muito excelente. E nós estamos precisando disso. O mundo está precisando dar uma parada, dar uma freada e começar a fazer uma avaliação. Porque na toada que vai indo, a vaca vai levar a corda e vai entrar no brejo. E dá tempo de fazer isso agora, dá tempo, né? Claro dá tempo. Doutora Adriana, 2023, pode ter certeza, nós vamos estar juntos novamente. Que Deus te abençoe e te proteja e que dê tudo certo na sua vida. Eu que agradeço. Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar do molho de tomate, que tem apresentado crescimento em nível mundial. E eu vou conversar também com Josué Lopes Siqueira. O Josué ele é gerente técnico da SEASA. Nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis, que tem aí esse final de ano, que está meio conturbado em questão climática, mas nós vamos bater um papo muito legal. É um minutinho só, nós voltamos já. Todo dia venço uma guerra, sou o leite, a carne e o pão. Os frutos que vêm da terra, o suor que molha o chão. Sou o homem que dia a dia, sem medir dedicação, com ou sem tecnologia, produzo alimentação. Às vezes o que eu faço fica só na região, mas se dou um grande passo, ajudo na exportação. O trabalho é minha vida e faço com o coração. Sou pequeno, médio, grande, do tamanho do meu chão. Sou o produtor rural e desejo a todo o povo a paz de um Feliz Natal e a fartura no ano. Feliz Natal e próspero ano novo!
Em 4 anos, Goiás mostrou do que é capaz para gerar emprego e renda. Lideramos com folga no Centro-Oeste na criação de vagas de trabalho, abertura de novos negócios e atração de indústrias. Em 2023, Goiás vai mostrar muito mais. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, Dedicação. irrigação, amador, profissional, society, Jardim. gramado, do início ao fim. Precisou? É Capra. Ai, gente, eu pensava que esse negócio de tecnologia não era pra mim. Eu achava muito difícil. Hoje, faço compras e até monitoro meu condomínio pelo app da portaria remota Tecnoseg. Planejaram a viagem por meses, mas não esperaram a tempestade passar. Na pressa para sair de férias, não checaram os freios. Fizeram um passeio para ver a natureza, mas em alta velocidade não viram o animal na pista. Precisava de um período de descanso, mas dormiu quando não devia. Bebeu no recesso para ficar alegre, mas voltou dirigindo e fez muita gente chorar. Motorista, neste período de férias, faça a revisão do seu veículo. Respeite o limite de velocidade das vias, estando atento às chuvas e animais na pista. E se beber, não dirija. Responsabilidade não tira férias. Detran Goiás. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora eu vou falar de um tema interessante. Eu vou falar sobre molho de tomate. O molho de tomate, ele tem apresentado um crescimento enorme de produção, de acordo com o relatório que foi publicado agora pelo estudo 360 Research Reports. E esse estudo, que foi feito agora para o próximo ano, tem mostrado um enorme crescimento do mercado de concentrado de molho de tomate. E terá uma mudança significativa em relação a 2022. Pelas estimativas do mercado mundial de tomate industrializado, até o ano de 2028, esse segmento vai atingir vários milhões de dólares. Embora a Covid-19 tenha afetado a economia global, especialistas de mercado apontam e acompanham que o mercado mundial, eles dizem que de concentrados para tomate vai gerar perspectivas remuneratórias satisfatórias para os produtores, já que desde 2020 o segmento de tomate industrial tem crescido constantemente. Entre os principais fabricantes do mundo de concentrado de molho de tomate, ketchup, o relatório destacou a Heinz Company e também a Nestlé. Já em relação ao Brasil, o Brasil ocupa a primeira colocação em volume de tomate industrial do mundo. E a sua polpa permite a fabricação de dezenas de derivados. Atualmente, Goiás é o maior produtor de tomate industrial do Brasil. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué Lopes Siqueira, ele é gerente técnico da Ceasa
E nós vamos falar de hortifrutis, dessa situação que nós estamos vivendo hoje, época de muita chuva. Nós vamos falar de frutas, época de final de ano. Josué Lopes Siqueira, bom dia, você está bom? Bom dia, Toninho. Tudo bem, graças a Deus. Pois é interessante, né, Josué? O Brasil é o maior produtor de tomate industrial do mundo e Goiás é o maior do Brasil. Exatamente. Ele detém aí esse título aí há vários anos. Há vários anos. Há muito tempo Goiás vem despontando dentro da categoria aí no ranking em primeiro lugar. Josué, está chovendo um bocado, chuva prejudica hortaliça, prejudica muito, principalmente folhas. Chove, abre aquele solão de rachar, a maioria das folhas, principalmente aquelas folhas de baixo, apodrece e vira um peteco, né? Isso quando não vem o granizo, né? Ah, sim. Aí quando vem, coitado do produtor, aí chora. Aí realmente a situação fica mais complicada ainda. É verdade. As folhosas, principalmente, elas, nesse período, a qualidade dela cai muito, né? E os preços também se elevam, né? Josué, como é que está o mercado? Como é que está preço? Principalmente tomate, cenoura, pepino e hortaliça em geral. Olha, tem alguns que merecem destaque. Ultimamente, o tomate mesmo, ele está passando por uma instabilidade muito alta. Instabilidade? Instabilidade altíssima, né? Então, uns altos e baixos. Hoje, por exemplo, fechou em R$150 uma caixa. Nossa! Né? Sendo que 2 dias atrás ele estava de 100. Então, é dessa forma. De repente, a questão é que quando entra o tomate de outras regiões do país, aí consegue equilibrar o preço, né? Baixa um pouco, dá aquela segurada, né? Então, aí sempre é necessário, nesse período agora, nós vamos conviver, principalmente agora janeiro e fevereiro, com essa situação, produtos vindo de outras regiões, e isso para trazer um certo equilíbrio. O tomate está vindo de onde? Vem de onde? Vem interior de São Paulo, Espírito Santo, às vezes Santa Catarina e também até Bahia. Bahia também tem trazido, né? E a tendência agora aqui para até esse período chuvoso é entrar mais e de certa forma é benéfico, né? Primeiro, porque a qualidade nossa fica muito comprometida, né? Chuva demais, muito ataque de praga, doença, lagartinho e tudo mais. E aí eles começam a buscar o tomate em outras regiões por causa também da qualidade, que vem em melhores condições de mercado. Do que a nossa aqui. Do que o nosso aqui. Então, aí de certa forma, traz um benefício para o mercado, porque equilibra o preço, não sobe tanto, né? Você que está nos acompanhando, você não tem noção o que é a vida de quem produz hortaliça. O sujeito, ele fica, às vezes, 30, 40, 50, 90 dias, ele, desde quando prepara o solo até colher, aí de 60, 90 dias, mais ou menos, nesse período. Quando ele colhe, ele fala, nossa, tive uma colheita boa, graças a Deus. Ele não sabe por quanto que ele vai vender. E não sabe nem se vai vender, né, José? Tem esse aspecto ainda, tem essa uma situação muito delicada, a de um produtor de hortaliça, de alface, pepino, cenoura. É cruel, assim, é desumano a vida que uma pessoa dessa leva. Porque ele produz, ele trabalha de domingo a domingo e ele não sabe por quanto que ele vai vender a hora que ele chega lá na Ceasa. Por quê? Porque não existe um controle de produção, né, Josué? Exatamente. E uma questão também, no caso, a gente já tocando no assunto, no caso da banana. Nós temos hoje uma caixa de banana maçã custando a R$155, uma caixa com 15 quilos. Está bem acima do normal, mas muito mesmo. A banana terra é outro produto também que está com preço elevado, aí já está acima de R$100. E hoje eu conversando com um produtor que é comerciante também, falou assim, olha, está muito difícil produzir banana. Primeiro, o custo aumentou demais. Segundo, não tem mão de obra. É uma situação realmente crítica para o produtor. A gente está rindo, mas é para chorar. Essa falta de mão de obra, para quem tem propriedade, eu já disse aqui no programa, inclusive já mostrei, teve uma pesquisa em 2020. Fizeram com 2.600 produtores. Qual foi a pergunta, a resposta que mais deu impacto? 85% dos produtores têm problemas com mão de obra na área rural. E nós sentimos isso na pele. Não tem mais mão de obra. Está difícil, não está? Tem produtos que às vezes é deixado de ser colhido lá na zona de produção porque não tem quem vai até lá para colher. E aí o produto deixa de ser trazido para o mercado e, de certa forma, traz e gera situação, gera consequência. Josué, final de ano,
queira ou não, a turma compra lá um mamão, um pêssego, uma ameixa. Como é que está esse mercado aí? Olha, por incrível que pareça, em relação, estamos falando das frutas finas, das frutas natalinas, né? Isso. Falando da lixia, da ameixa, do pêssego, da nectarina, da uva, da maçã, estão relativamente equilibrados em relação ao ano passado. É mesmo? Agora, a exceção é da maçã. A maçã, ela explodiu de preço, né? E houve realmente um problema de produção, queda de produção na região, que quem produz lá é o sul, né? Santa Catarina principalmente, e essa queda trouxe reflexo para o mercado. Hoje, uma caixa que custava, vamos supor, R$100, R$110 o ano passado, hoje já está de R$200 e tantos reais a caixa. Então, uma alta de 100% do custo da caixa de maçã. Então, esperar então que normalize a produção, não para agora. Agora tá, para quem vai comprar maçã, tá inviável. Mas por que, Josué? Exatamente, a queda de produção. Pois, as intempéries, queda de produção no sul, né? Tá no então sul. Aí faltou chuva na época, depois veio frio demais e é toda uma situação de inconstância climática que trouxe todo esse comprometimento da produção. E em contrapartida, aí vieram as consequências da baixa oferta do produto e, consequentemente, a alta do preço. Bom, fazendo um panorama agora, dando assim, só para a gente dar uma fechada, em relação a hortaliças. Pepino, cenoura, alface, qual é a tendência daqui até lá para fevereiro, que as chuvas vão continuar? Olha, se for igual ao ano passado, mês de janeiro, fevereiro de 2022, tivemos altas de valores inéditos, muito acima do normal. De todo o histórico desses produtos, a cenoura, por exemplo, uma caixa de cenoura foi a R$180 o ano passado. Hoje já está em torno de R$30. Né? Vamos ver agora como é que vai ser agora. Isso vai depender da intensidade das chuvas. Então, janeiro e fevereiro normalmente é período de alta, né, generalizada, né? Então essas altas são previsíveis, né? Agora depende de até quando depende muito da intensidade das chuvas, né, em termos de valores, né? Eu só quero abrir um parênteses aqui. O Josué falou uma caixa de cenoura, R$180. R$180. Tá. O preço normal é 30. Olha que diferença. 6 vezes mais. 6 vezes mais. Às vezes no espaço de um mês. Ela dá aquele pico, vai lá em cima. E eu queria, infelizmente, dar uma notícia que chegou hoje. E essa notícia eu não quero acreditar nela. Não quero. Porque eu sei que vai ser um caos total. Parece que a Rússia vai congelar a venda de fertilizantes ao Brasil. Eu não sei por qual período, não foi discutido ainda, mas foi uma notícia que chegou e essa notícia, ela é muito preocupante, porque entre 80% a 85% daquilo que a gente utiliza para plantar soja, produzir milho, produzir alface, pepino, laranja e tudo que você consome, capim para o boi, a gente precisa de fertilizante porque o Brasil não tem. Então é uma notícia triste que deixa a produtora aí, já tem produtor aí ficando meio doido. Espero que esse processo reverta. Josué, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença mais uma vez. Você é uma figurinha carimbada aqui no nosso programa. Eu desejo que você tenha aí um 2023, pelo menos com saúde. Amém. O resto a gente se vira. Tá certo? Um grande abraço e muito obrigado, José. Muito obrigado e um Feliz Natal. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Para ter sucesso, você deve eliminar dúvidas, aceitar desafios e rejeitar qualquer negatividade externa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.